transmissão online no Facebook, tá? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos essa noite aqui. Você aí no Facebook, a todos aqui no Zoom. Segunda-feira, 31 de agosto. O agosto mais rápido da história da humanidade. Chegamos no dia 31, num piscar de olhos. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, chegamos. Amém? E é com motivo de muita alegria que nos reunimos aqui essa noite para adorar o Senhor Jesus. É muito bom que você esteja aqui conosco. É muito bom que você esteja vivo, né? Honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom que você esteja aqui, ó, de coração aberto, né? Com a tua alma entregue a Ele, o teu espírito totalmente dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória dele. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas, amados. Glórias a Deus. É um momento de muita alegria essa noite, né? Mais uma segunda-feira aí das nossas vidas. Para mais um dia, para outros menos um dia, mas não importa. Importa que esse dia foi o dia que o Senhor separou para você e para mim. Então, é um motivo de estarmos alegres mediante a qualquer tipo de circunstância, mediante a qualquer tipo de dificuldade, né? Porque só o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele é a nossa força, a nossa justiça, socorro bem presente no meio da angústia, de toda tribulação. Então, você aí no Facebook, você aqui no Zoom, está passando por algum problema? Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, ó, hoje o nosso querido Wagner vai estar ministrando a palavra, tá? Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado o coração dele, né, a vida dele, e eu gostaria de convidar aqui essa noite o pastor César para estar orando aqui pela vida do Wagner, tá? Que vai estar trazendo a palavra. Pastor César, por gentileza. Amém, querido? Deus abençoe aí a todos vocês, o Wagner também que estará pregando. Eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu tenho plena certeza que o Wagner ele será usado por Deus. Aleluia. E com certeza Deus ele tem se manifestado gloriosamente, poderosamente nesta live. Realmente, nós estamos aqui louvando ao Senhor, estamos sentindo a presença de Deus. A gente vê realmente a atuação do Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos então estar orando. Senhor Deus eterno Pai, querido Deus, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por Tua presença, por Tua unção, porque o Senhor é um Pai celestial, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor, pelo dia glorioso e abençoado que o Senhor nos deu, pelo início da noite, Senhor, e por esta live, Senhor, pelos louvores, Senhor, porque Tu és digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. O Senhor está entronizado entre os louvores, ó Deus, do Teu povo. E nesse momento, Senhor, entregamos a vida do Teu servo Wagner, ó Deus, em Tuas santas mãos, que estará nos trazendo uma mensagem. Ó Deus, uma mensagem vinda diretamente do trono da Tua graça aos nossos corações. Venha abençoar, Senhor, o Teu servo com poder, com unção. Ó Deus, dê sabedoria a ele, espírito de revelação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, estamos aqui prontos. O nosso coração, Senhor, ó Deus, está, Senhor, preparado, ó Deus, para ouvir realmente o que o Senhor tem para as nossas vidas. Venha usá-lo com poder e unção. Ó Deus, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, já Te agradecemos. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Wagner, você é uma bênção. Amém. Obrigado, pastores. Eu quero dizer para os irmãos que quando o Tiago me mandou a mensagem, você também, Tiago Oliveira, você falou uma coisa que veio testificar ao meu coração a respeito dessa mensagem de hoje. Você falou uma palavra básica que falou assim: glórias a Deus nas alturas. Isso vem testificar da palavra que eu venho trazer hoje.
mas que não é esse tema, porque quando eu recebi a mensagem do Tiago, de pronto o Senhor falou no meu coração, e Deus falou assim, ele não me deu duas palavras, ele me deu apenas uma palavra, ele falou assim, paz. Foi a única palavra que Deus me deu para falar sobre paz. Ele não falou, fala da paz de Cristo, fala da paz. Não, ele falou, paz. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu comecei a pensar nessa palavra paz. O Senhor começou a me trazer um monte de palavra referente a essa palavra. E o que o Senhor colocou a princípio para a nossa leitura inicial, está lá em... Convido os irmãos para abrir comigo lá no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 7. Um tempinho para os irmãos aí abrir a Bíblia. Diz assim, a partir do 7, nós vamos ler do 7 ao 14, que diz assim, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu inicial. E eu pude perceber alguns tópicos dessa passagem que é muito interessante. No livro de Números, capítulo 23, no versículo 9, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não falaria, ou falaria e não confirmaria? Ao ler essa mensagem que o Senhor me deu do livro de Números, logo o Espírito me levou a uma passagem que está lá em Jeremias 29, no capítulo 11, que revela os pensamentos de Deus a nosso respeito. E a palavra diz lá em Jeremias que, desta forma, eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamento de paz. Não vou me estender o versículo todo, porque eu quero focar na palavra paz. Os pensamentos de Deus, para todos nós, para todo ser humano, era um pensamento que o ser humano deveria viver em paz. Ninguém que cria um paraíso e coloca um ser humano, coloca ele para que ele viva em tormento. Os planos de Deus, eles são perfeitos. E a perfeição de Deus começa com ele criando um paraíso para que o homem vivesse em paz. Mas, proveniente do pecado, tudo se transformou. E aí os pensamentos de Deus não ficaram contidos com ele.
Deus trata de revelar ao homem aquilo que ele pensa a nosso respeito. E de uma forma tão maravilhosa que Deus pega esses pensamentos e vai revelar ele para Isaías de uma forma mais ampla daquilo que ele faria por conta do homem ter se perdido. Então, ele vai revelar para Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, a seguinte questão, que diz lá, deixa eu procurar aqui, Isaías 9, 6, querido. Perdão um pouquinho pela demora, queridos. Diz assim, porém, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo ou o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se nós pegar essas características de que Jesus, qual o propósito que Deus enviaria o seu filho à face da terra, um propósito de ser um bom conselheiro. Muitas das vezes nós buscamos conselhos com o humano e nem sempre esses conselhos são bons. Determinados conselhos que tomamos podem nos levar até a uma perdição, pode nos levar até a morte. Mas o conselho de Cristo não, o conselho de Cristo ele nos guia, nos conduz a um caminho de salvação. Se eu for pensar na parte que ele diz que ele será Deus forte, ele me leva a pensar quando Deus agita com o braço forte. O próprio Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, ele diz, quem ouviu a nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? O braço do Senhor ele está estendido a todo aquele que crê, a todo aquele que busca salvação, a todo aquele que anseia ser salvo, a todo aquele que anseia voltar a ter uma comunhão com Deus. Para isso, Deus enviou a Jesus Cristo. E como sendo maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, me leva a entender que Deus nos amou na eternidade, que diz em Ezequiel, com amor eterno eu te amei. Deus nos amou, foi lá na eternidade, querido, antes que tudo existisse. E príncipe da paz, Cristo veio para trazer paz a este mundo que estava perdido. O que eu aprendo com esse título de Lucas 2? O nascimento de Jesus ele foi revelado há mais de 700 anos atrás. Maria sequer pensava em nascer, tampouco que seria ela quem geraria o próprio Salvador da humanidade. Esse é o primeiro tópico. Jesus nasce para cumprir a promessa de ser maravilhoso conselheiro, de ser aquele que iria nos conduzir, que ia trazer uma referência para o mundo, uma vez que o mundo ele se encontrava sem referência. O próprio livro de Isaías, no capítulo 2, ele diz a seguinte questão: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu uma luz. Ou seja, Jesus Cristo ele não veio só trazer paz. Jesus Cristo ele veio trazer referência. Ele veio trazer um ponto de referência para aquele que estava perdido. E sobre aquele que andava na sombra da morte, Jesus Cristo veio trazer a alegria. Como o salmista diz, renova em mim a alegria da salvação. E foi isso que o Senhor Jesus veio trazer um renovo, trazer esperança para aqueles que estavam na sombra da morte, que já estavam com uma perspectiva totalmente perdida. E quando eu olho para essa mensagem aqui do versículo 2, eu penso numa situação que passou comigo quando eu morava em Santa Catarina, quando a casa que eu estava construindo lá estava em término. E eu, numa noite, eu já tinha feito tudo, não tinha colocado os vidros da janela, então eu coloquei um papelão na janela.
E dormindo, pela madrugada, eu acordei com sede para poder beber água. E de pronto levantei da cama. Quando eu cheguei mais ou menos, eu despertei por si mesmo, eu estava envolto numa escuridão tamanha. E eu não sabia para onde ia. E me bateu aquele desespero, porque eu não enxergava nada dentro do quarto. E eu só lembrava que eu tinha um ventilador de ferro, a hélice era de ferro, e eu pensava, se eu for até ele, estender minha mão, eu vou me machucar. E aquilo foi me envolvendo, foi me dando um desespero, até que eu vi um ponto de luz. Esse ponto de luz que eu enxerguei era aquela parte de neon da tomada. Quando eu vi aquela tomada, eu entendi o quê? Ali é o caminho, ali é a saída. Então, ali, eu fui tomado por uma paz e eu pude me levantar, porque eu sabia que ali era a porta, ali era a saída. Jesus Cristo, ele veio trazer esta luz para o mundo. Ele veio trazer o ponto de referência para aqueles que andavam nas trevas. Cristo veio para falar: ei, siga-me, eu sou a luz deste mundo. Para aqueles que andavam na sombra da morte, ele disse: eu sou a vida. Este foi um dos grandes propósitos da vinda de Jesus Cristo à Terra, que foi, entre outros, nos redimir ao Pai. E o segundo tópico que eu observo nessa passagem de Lucas está lá no versículo 8 e 9, que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. O que eu aprendo, queridos, com esses versículos 8 e 9? Que Deus, ele se manifesta às pessoas simples. Deus não está preocupado com o nosso grau de intelectualidade. Deus não está preocupado com as patentes, se eu fiz doutorado, se eu sou juiz, advogado. Deus não está preocupado com essas coisas. Porque em 1 Coríntios 13, no versículo 8, diz assim: e havendo ciência, cessará, ela acabará, porque o homem ele pode ter toda a sabedoria do mundo, mas quando ele perece, quando ele vem a falecer, toda a sabedoria perece junto com ele. E o que vai adiantar da sabedoria que ele tem é se ele deitou com a sabedoria, mas deitou com Cristo. Porque toda a sabedoria dele pode não servir para mais nada para ele, uma vez que quando ele fecha os olhos, a palavra de Deus diz que nós não temos a capacidade de acrescentar um côvado à nossa vida. Um côvado significa 50 centímetros. Ou seja, nós não podemos acrescentar nada. Quando Deus determina que chegou o fim para nós, e não há uma idade determinada para isso, e nós não podemos acrescentar. E Deus, para que ele se manifeste na vida das pessoas, Deus só precisa encontrar um coração que se rende, um coração contrito. Isso é uma das promessas que tem no Antigo Testamento, que a palavra de Deus diz que eis que retira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração contrito. Por isso o apóstolo Paulo fala a respeito de prestar um culto racional, um culto em que a gente pensa, que a gente sente. Não um culto vazio de pura teologia, de conhecimentos humanos, mas ele diz que é um culto em que a gente sente, que o nosso coração está vertido ao Senhor. Esse foi o propósito de se apresentar um culto racional a Deus. Porque a palavra de Deus em Isaías 29, 13, diz, até Deus fala, o próprio Jesus repete isso, que o povo que se aproxima dele
que o louvam de lábios, mas o seu coração se afasta para longe dele. E tudo que Deus pede, fala, filhinho, dá-me o teu coração. Porque Deus sabe que é no coração que procede o sentimento. Um terceiro ponto que eu observo, querido, nessa mensagem de Lucas, está lá no versículo 13 e 14, que diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas. Deus, querido, ele não tem um lugar específico para que a glória dele desça. Deus, ele não está preocupado se a glória dele vai descer dentro da igreja ou se vai ser dentro do quarto. Mas ele está preocupado, na verdade, é com a sua entrega, aquilo que tu vai entregar para Deus. Quando nós entregamos orações, quando nós entregamos louvores sinceros, a glória de Deus, ela desce. É uma promessa do Senhor que os anjos estariam ao nosso redor. Então, constantemente, nós temos os anjos do Senhor nos cercando, nos protegendo. Então, Deus só precisa que nós estejamos com sinceridade diante dele para que a glória dele desça. Se nós não estivermos com o nosso coração, com o nosso espírito voltado para o Senhor, os louvores, aqueles que hão de glorificar o nome de Deus, na nossa boca só serão músicas. A Bíblia Sagrada deixará de ser uma Bíblia Sagrada para se tornar um livro de cabeceira. Mas quando eu pego esta palavra e leio, e quando eu absorvo aquilo que está escrito nela, quando eu começo a viver aquilo que está nela, ela deixa de ser um livro, ela deixa de ser, por mais que ela tenha um conceito a respeito humano, que é o maior best-seller do mundo, e esse crédito não é o que Deus quer. Não é esse crédito que Deus quer que tu dê para a palavra dele como sendo o maior livro vendido, o maior livro lido. Mas ele quer que você viva a palavra, que você dê importância à palavra. Aí sim ele vai se tornar a palavra do Senhor. E para isso, quando nós a lemos com o espírito voltado para a palavra, a glória de Deus desce, porque está escrito: aquele que não tem entendimento, peça e o Senhor dará. O Senhor está doido para nos dar entendimento disso. Eu digo isso de uma forma muito, assim, com muito respeito, quando a gente fala: Deus está doido para poder te abençoar, está doido para te encher de sabedoria. E tá, isso é vontade de Deus nos dar sabedoria, porque Deus se agrada quando nós temos entendimento da palavra. Porque ele sabe, com o entendimento da palavra, nós tomamos sobre a nossa vida aquilo que Jesus disse para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão. Só quando nós temos a leitura da palavra e a vivência da palavra. E aí sim nós podemos entrar no terreno do inimigo. Amém, queridos? E o quarto tópico que eu observo nesta palavra está ainda no versículo 14. O propósito do nascimento era de trazer luz para os perdidos, esperança para os que estavam na sombra da morte, e a paz, que diz assim no versículo 14: glórias a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus, ele poderia, querido, simplesmente acabar com o mundo. Pegar o botãozinho dele de delete lá, igual a gente faz muitas vezes com o computador. Às vezes, quando a gente pega um celular, vai fazer o backup, podia lá no botãozinho dele de delete, deletar tudo, começar tudo do zero. Mas Deus teve boa vontade com os homens. Teve boa vontade com os pecadores. Teve boa vontade com aqueles que andavam nas trevas. Teve boa vontade com aquele que andava na sombra da morte. E só existia uma forma de resgatar o homem:
era enviar Jesus Cristo. E isso Deus não poupou nem a Jesus Cristo, antes o entregou por amor a nós. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá também, no livro de João 14, versículo 27. Para a gente poder ganhar tempo, querido, eu vou estar lendo, porque o tempo é curto. Diz assim: deixo-vos, pois, a minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá. Então, querido, uma coisa interessante que eu observo nisso aqui, que além de Jesus deixar a paz dele, ele nos deu a paz dele. Ou seja, a paz dele está dentro do coração de todo aquele que levantou a mão para Cristo. A paz está aí. A graça nos dá essa paz. A graça nos dá essa paz. Mas Jesus Cristo não negligenciou ao dizer que não dá como o mundo dá. Então, Jesus Cristo está fazendo um paralelo entre duas paz. E o que é paz para o mundo? Paz para o mundo é a ausência de guerra, é ter um bom emprego, é ter a sua despensa bem cheia, é ter um bom carro, uma boa casa. Mas a paz que o mundo está, ela está tão atrelada com as coisas que são circunstanciais, que quando essas coisas são retiradas, a paz vai junto. E a paz de Cristo, ela não se perde com as circunstâncias. O apóstolo Paulo disse que aprendi a ter pouco e ter muito, a ter fartura e passar por necessidade, mas sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Se nós observarmos, eu vou correr um pouquinho, querido, e eu gostaria que os irmãos tivessem na sua mente essa palavra, ainda, ainda. E nós vamos lá para o livro de Abacuque, que diz assim, 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta. O salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o mesmo salmista, no Salmo 27, 10, ele diz, ainda que o teu pai e sua mãe te abandonem. Querido, devido a todas essas circunstâncias, se nós observarmos essa palavra ainda, ela quer dizer que Abacuque quer dizer que ele não estava sem provisão. Ele tinha todas as provisões na casa dele. O salmista Davi, quando ele diz ainda que eu andasse, significa que ele não estava andando no vale da sombra da morte. Ele fala, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, ele está dizendo, eu não sou abandonado pelo meu pai e minha mãe. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que tem uma mensagem de Deus para você em cima desse ainda. É o todavia do Senhor está sobre a vida de cada um de nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mantimento, todavia eu me alegrarei. Ainda que eu ande pelo vale da morte, todavia o Senhor estará comigo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, todavia o Senhor me recolherá. É uma promessa do Senhor que Ele não nos abandonaria. E Ele não abandona ninguém. O Senhor está com todos, o todavia do Senhor está contigo. E se a gente pegar essa palavra todavia e separar ela, falar toda, é algo que é completo. Via significa caminho. Então o Senhor está dizendo, em todos os lugares que você for, eu estarei contigo. A Josué, Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo. E é isso que nós temos que ter diante das circunstâncias, ter bom ânimo. No livro de João 16:33, diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Quando Cristo falou isso, ele quis dizer para nós, eu venci o mundo na qualidade humana. Ele não está falando que ele venceu o mundo na qualidade de Deus. Porque senão não seria uma referência
palpável para a gente. Mas ele venceu como humano para dizer para a gente que é possível nós vencermos. A palavra de Deus, ela diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então há em nós condições de vencer o mundo, sim. Podemos errar aqui ou ali, sim, mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós não temos que viver, e muitas vezes nós tomamos isso como posse para a nossa vida, de dizer, eu sou pecador. Não, querido, nós temos que assumir um papel de dizer para o diabo, eu sou justificado, eu sou santo, separado, porque é o Senhor quem me chama de santo. Então, não temos que ficar declarando para o diabo que nós somos pecadores, porque senão nós estamos tomando forma daquilo que ele quer que nós tenhamos, forma de pecador. Mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo, não foi em vão Jesus Cristo ter vindo nesta terra. E eu queria aqui, irmão, assim para finalizar, que já estamos chegando ao fim dessa mensagem, diz aquele ditado, né, que tudo que é bom, ele dura pouco, né? Dura pouco mesmo, é verdade, mas o bom é que a gente tem dias após dias, que a gente pode estar falando dessa palavra maravilhosa. Em Filipenses 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Querido, eu quero, assim, finalizar essa mensagem em dizer que o seu coração, quando você entrega ele para Cristo, onde processa o teu sentimento, Deus cuida dele. O Espírito Santo cuida, porque o nosso coração, quando eu falo coração, não falo esse coração carnal. Embora no Antigo Testamento a Bíblia fala que Deus retira o coração de pedra e coloca o coração de carne, mas ele está querendo dizer que a pedra, muitas vezes, ela não vai, quer dizer, ela não expressa sentimento. Mas o coração de carne, sim, humanamente falando, quando a gente sofre alguma decepção, os nossos pensamentos estão muito carregados, isso afeta diretamente o nosso coração. Por isso que nós devemos ter paz e paz de espírito. Porque quando a nossa mente está em paz, o nosso coração também tem paz. E Deus vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos, porque Ele sabe que o que habita os nossos corações é o Espírito Santo de Deus. E Cristo disse que o Espírito Santo não falaria dele, mas testificaria de Cristo. Tá? Que os irmãos possam receber essa mensagem. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer para os irmãos, tenham paz. Mesmo que as circunstâncias pareçam pesadas, mesmo que os nossos olhos presenciem muitas coisas que não são muito agradáveis. E nós temos presenciado isso nos dias de hoje. E esse tema, ele é um tema que ele é muito contrário de tudo que nós estamos vivendo hoje, porque ele se tornou algo de ordem, não é territorial, mas ele se tornou algo de uma ordem mundial. O mundo ele está numa preocupação tamanha, mas Cristo veio para trazer a luz para todas essas nações que estão perdidas, para todas essas nações que hoje enxergam muito mais a morte do que a solução para os problemas. Se fala em tantas vacinas, se fala em testes humanos, pessoas sendo cobaias de vacina. Mas eu quero dizer, independente do que aconteça com cada um de nós, independente dos sintomas que possam vir sobre as nossas vidas, tenham paz e acredite em Deus, acredite em Cristo como a solução para todos os problemas das nossas vidas. Não que nós devemos negligenciar a sabedoria de um médico, mas que a paz de Cristo seja o ponto essencial para todas as nossas vidas. A luz de Cristo brilhou diante de nós e nós só precisamos seguir, porque o ponto dessa luz
nos leva para a eternidade. Eu agradeço essa oportunidade, tá, de ter trazido essa mensagem para os irmãos. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu confesso, irmãos, que eu vou mostrar algo para vocês. Aqui, 2 folhas. Tudo que eu tentei mudar disso que eu falei com vocês. Eu tentei mudar, mas o Espírito Santo de Deus não deixou eu mudar. Eu ensaiei por diversas vezes para que eu tivesse um tempo determinado. E eu não consegui fazer isso desde quarta-feira para cá, que eu recebi essa mensagem. Eu não consegui mudar nada daquilo que o Espírito Santo botou no meu coração. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando aos corações de pessoas. E eu quero, assim, dizer que quando o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor botou essa mensagem no meu coração, ele me trouxe 2 pessoas em especial, das quais eu tenho orado muito. Uma pessoa é a Graceni e a outra pessoa é o Rodrigo Mota. Não que eu não ore pelo restante, eu oro pela igreja toda, eu oro pelos nossos pastores, eu oro por todo mundo, eu oro pelas nações, eu oro por irmãos que não são da nossa igreja, como o seu João, por todas as igrejas, e que o Senhor possa reinar com a sua paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Graça e paz, Wagner. Amém. Glória a Deus pela palavra ministrada aí. O Senhor colocou no teu coração. E quando você levantou essas 2 folhas aí, Wagner, eu acho que isso daí é algo que Deus faz com todo mundo. A gente, quando prepara algo, né, ou tenta preparar, mas o Senhor é quem fala. E o mais gostoso de tudo que você acabou de fazer foi ser sensível à voz dele, né, e deixou ser usado por ele. Aleluia, Príncipe da Paz é o nome dele. Deus conosco, Emmanuel. Aleluia. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. O nosso querido irmão Ximenes, ele pede lá oração pelo seu irmão, tá? O Ricardo Gil, pela cura. Nós estaremos orando aqui pelo Ricardo Gil, tá? A irmã Sônia Simões também, ela pede oração aqui pela salvação do seu esposo e pela volta das filhas dela para a presença do Senhor. Por enquanto, tivemos esses 2 pedidos aqui. Eu gostaria de pedir a Tina, Márcia Cristina, ela deve ter falado assim, não acredito que o Thiago me chamou, mas acredite, Tina. Ela falou misericórdia. E na cozinha, eu falei, Jesus! Ah, meu pai! Eu acho que é por isso que o pessoal não entra muito no Zoom, cara. Eu tô quase desconfiando. Não, mas amém, Thiaguinho. Não, brincadeira à parte, Tina. Nós temos aqui 2 pedidos de oração pelo irmão do irmão Ximenes, tá? O nome dele aqui é Ricardo Gil. Temos aqui o pedido também pela família da irmã Sônia Simões, tá? Pela salvação do esposo dela, que ela pede aqui, que os filhos delas retornem à presença de Deus, tá? E eu gostaria que você fosse profeta do Senhor nessa... Tiagão, a Gracini também tem um pedido de oração também, tá? Ah, tem? É que eu tô vendo só aqui pelo Facebook, mas pode falar aí, Gracini. Pai, gente, a Josi Rodrigues, acabou de se internar de tarde com Covid, no pronto-socorro. Tá joia, nós vamos orar por ela também. Obrigado, Gracini. Mais alguém aqui no Zoom gostaria de falar também sobre algum pedido? Acho que não. Gracini, não, desculpa. Tina, vamos orar aí. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Deus, te louvamos por essa noite, por essa palavra. Senhor, declaramos que em ti, Senhor, nós temos paz, porque o Senhor é a nossa paz.
Senhor, mas nessa hora nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, o irmão do irmão Ximenes, Senhor Deus, essa família que está pedindo salvação e libertação, Senhor Deus. Senhor, também essa pessoa que foi internada agora, que eu esqueci o nome, lá no pronto-socorro, Pai, Senhor, com Covid. Senhor, apresentamos essas vidas diante do teu altar, pedindo, Deus, o teu socorro, Pai, sobre essas vidas. Senhor, pedindo que o Senhor venha interferir, Deus, com a tua mão de poder, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo restauração, trazendo, Senhor Deus, salvação, libertação, transformação de vida. Senhor, aquelas vidas que um dia te conheceram, tiveram contigo, Senhor, e que hoje estão afastadas, Senhor, que o Senhor traga de volta no poder que é no teu nome. Senhor, nós também abençoamos, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor, que está aqui no Zoom, a vida de cada um que está pelo Face, Senhor, cada família aqui representada, Senhor Deus, nós colocamos diante da tua presença, pedindo, Senhor Deus, a tua mão de poder sobre a vida e sobre a família de cada um, pedindo o teu socorro, pedindo que o teu derrame a tua paz, Senhor Deus, sobre cada um que está aqui, Senhor Deus, sobre cada família, Deus, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, e nós já te agradecemos, porque nós cremos, Senhor Deus, no teu milagre, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, nós concordamos em nome de Jesus. Amém. Wilson, gostaria de convidá-lo aqui para implementar a bênção apostólica essa noite para nós, para todos nós. E mais uma vez é uma honra estar presente aqui com todos vocês, nossos pastores queridos, pastor Clenilson, pastor César, pastora Sônia, os nossos pastores que também costumam estar lá no Facebook, né, a pastora Tina, pastor Berg, por aí vai, todos vocês. Pastor Clenilson, por gentileza. Vamos nós. Ô Wagner, Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Graça e a paz. Querido Deus e Pai, nós concordamos com as orações, nós te agradecemos pelos louvores, por tudo que foi feito nessa live dessa noite. Pedimos a Deus que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós, porque dependemos totalmente do Senhor. Se o Senhor estiver conosco, grandes coisas vão acontecer. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida de todo cristão, todo povo de Deus, espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Obrigado, Tiago, por mais essa oportunidade. Deus continue te abençoando, meu filho. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco essa noite. Não é mais essa noite, o Senhor sempre está conosco. Amanhã, temos uma pessoa muito querida, que vai estar ministrando a palavra aqui. Ela está ali já se contorcendo, botou a mão no rosto, quase veio agora no coração, botou a mão no rosto de novo. Graças a Deus, está a palavra aqui com a gente amanhã. Vem comigo, Senhor, vem comigo. Depois de uma palavra dessa aí. Ah, meu Pai. Graceni, você é uma bênção, Graceni. Recebe aí, cara. Você é uma bênção. Então, a Graceni é a nossa convidada de amanhã. Então, vocês aí, ó, no Facebook, no Zoom, não percam, porque o Senhor vai estar ministrando, vai estar falando com você através da vida dessa mulher poderosa aí. Amém? Estão presentes conosco. Então, ó, vamos dar um tchau bem bonito aí pro Facebook. Facebook, ó, um beijão para todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre, tragam um convidado com vocês, né? Espalhem a boa obra. Amém. Glória a Deus.